A Bíblia é, sem dúvidas, o livro mais vendido e estudado de todos os tempos. Mas você sabe como ela foi formada e as alterações que ela sofreu ao longo do tempo? Para muitos, o livro relembra o passado, escreve o presente e prevê o futuro, além de ditar normas e padrões e de fazer de uma personalidade o ícone máximo da humanidade. Fique conosco então neste episódio para descobrir grandes segredos sobre a Bíblia. Papo místico. Meu nome é Kiteria Dark e eu penso 50 vezes antes de falar sobre as alterações da Bíblia com alguém. Pois é, complexo. Meu nome é Gabriel Menezes e eu estou aqui para discutir as complexidades da verdade espiritual, da fé e da doutrina que foram impulsionados pela própria Bíblia. E eu pensei 50 vezes antes de falar essa frase no episódio de hoje também. Pois é um tema bem complexo porque mexe com crenças, mexe com fé, mexe com pessoas crentes. E aí quando a gente fala crente é naquele sentido até negativo, né, da palavra, que é a pessoa que não tem estudo, que ela vê a Bíblia como a única fonte de verdade. Sim, e tudo eu espero mais. que minha mãe não escute esse episódio, porque na hora que eu lembro que uma vez quando eu contei pra ela que a Bíblia sofreu várias traduções e tal, e que nem tudo que tá ali tá escrito na pedra, que não foi bem assim, eu acho que ela queria me deserdar, então assim... É verdade. Eu acho que eu queria um trauma, então por isso que eu nem queria gravar esse episódio, mas vamos lá. Vamos lá, a Bíblia é mais do que um livro. É importante a gente entender que ela é um mosaico de histórias orais que depois, com o tempo, foram registradas na forma de escrita, cheia de crenças e mistérios. Não podemos negar que a Bíblia moldou e continua moldando a sociedade através das palavras, principalmente de amor ao próximo, que Jesus Cristo nos trouxe a partir ali do Novo Testamento. Sim, a Bíblia é um livro vivo, né? Então, assim, ela tá em constante evolução. E é muito estranho a gente falar sobre isso, porque a gente acha que não, né? Que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, que o que tá cravado ali é o que Deus, ou depois Jesus, no Novo Testamento, né? A vida de Jesus ali. Que foi escrito por eles mesmos, né? Exatamente. Pessoalmente ali sentou, mandou raios para escrever aquilo. Ou escreveu com aquele, como é que hieroglifos, não sei. Sei lá. Mas não, conhecer a história da Bíblia, entender melhor, né, como que ela foi escrita, por quem ela foi escrita, as traduções que ocorreram aí ao longo de tantos anos, é muito importante até pra gente também renovar a nossa própria fé. Porque tem muita coisa que tem ali na Bíblia que, se a gente for olhar bem ali ao pé da letra, vai contra os próprios ensinamentos de Jesus, né? Sim, sem dúvidas. Ela, além disso, é um livro esotérico, né? Tem muitos rituais. Tem muita linguagem simbólica. E tem muito ocultismo dentro da Bíblia. Nem tudo que está ali é para ser entendido ao pé da letra. E é claro, quero deixar bem claro que este episódio aqui que a gente está gravando hoje, ele não tem o objetivo de ameaçar a fé de ninguém, mas sim de trazer mais luz sobre o passado, para que a gente possa entender melhor a fé que a Bíblia inspira hoje no presente, através da compreensão da verdadeira origem das Escrituras Sagradas. Sim, e é importante também a gente falar que esse episódio ele envolve uma extensa pesquisa histórica, antropológica e até arqueológica também. E embora tenha realmente o objetivo de aprofundar aí o máximo de entendimento das diversas alterações feitas na Bíblia ao longo de todos esses anos, que aí a gente traz logo um dado de início para vocês, foram mais de 400 mil alterações feitas ao longo de mais de 2.000 anos, nós não temos aí a ousadia de esgotar esse assunto nesse episódio, né? Até porque existem livros e mais livros e dezenas de
teorias, pensamentos, escritores diferentes, literaturas, estudiosos. Então é impossível, humanamente, até como a Quitéria citou aqui um dado, 400 mil alterações que foram feitas na Bíblia ao longo de 2000 anos. Como é que um episódio de podcast caberia isso? Não, impossível. Então vamos começar com a origem da Bíblia. Isso é muito importante. A gente está trazendo dados, pessoal. Dados. O que são esses dados? Como a Quitéria citou bem, dados históricos, antropológicos, arqueológicos. Dados que remontam os tempos e vão entendendo. Ah, tá. Onde encontraram aqui os 4 evangelhos principais? Como esses evangelhos foram escritos? E o Tanakh, que é a parte do Velho Testamento, ali composto principalmente do Torá, conhecido pelos judeus como Torá, que é a lei, ou pelos católicos como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de onde eles vieram, por quem foi escrito. Então a gente tem que entender a origem, né? Que a origem da Bíblia não está escrita na própria Bíblia, mas também é recontada através de outros historiadores que foram contemporâneos, que viveram na mesma época. Então a gente tem que entender de onde ela veio. É importante entender, como a gente já disse, que a Bíblia não é apenas um livro. Acho que isso está claro até para quem é mais, vamos dizer, cegamente crente na Bíblia. Mas ele é uma coleção, a Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos, aí pelo menos uns 2000 anos, conforme os registros que temos. Então ela é uma tapeçaria complexa de textos que abrangem uma variedade de gêneros, desde histórias e poemas até leis e profecias. E aí a gente entra numa pergunta, né? Mas como que essa coleção tão diversificada de escritos sagrados se uniu para formar a Bíblia como a gente conhece hoje? Pois é, isso é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem que entender que, se são vários escritos, vários livros, como é que a coisa foi se unindo? Bom, como eu já disse, vamos começar pelo começo, né? O Antigo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento, ele também é conhecido como Tanakh no judaísmo, né? E ele é uma coleção de textos que foram escritos em um período de cerca de 1000 anos. O primeiro livro que nós conhecemos, na verdade são os 2 primeiros, que é o Gênesis e o Êxodo, né? Eles são atribuídos à tradição oral, ou seja, foram duas partes da história dos judeus, tanto Gênesis como Êxodo, que foi transmitido pela tradição oral, sendo contado e recontado oralmente, não foi escrito, e depois, supostamente, esses livros foram escritos por Moisés em 1200 a.C. Os textos foram escritos em hebraico, com exceção de algumas partes em aramaico, que é uma língua, vamos dizer, morta. E o hebraico é o hebraico antigo, né? E esses livros narram a história do povo judeu ao longo de um milênio, desde a época que eles estavam sob o jugo lá dos, dos egípcios, até eles serem liberados e irem para o deserto. Sim, e aí por muitos anos também pensou-se que quem tinha escrito lá os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Porém, as pessoas começaram a perceber que existiam ali, né, digamos assim, divergências. Elas começaram a perceber que existiam coisas escritas nos livros que o próprio Moisés não poderia saber. Como, por exemplo, a narrativa da sua própria morte. É verdade. Além disso, os 5 livros contêm conteúdos, como a Quitéria falou, contraditórios, que parecem muitas vezes contar versões diferentes da história dos israelitas. Para os estudiosos, as histórias dos 5 primeiros livros foram contadas de forma oral desde tempos imemoriais ao longo dos tempos, e com o desenvolvimento da escrita foram sendo registradas por pessoas diferentes ao longo do tempo e depois foram sendo agrupadas. E aí, até por uma questão de concordância e talvez de crença e de credibilidade, para o catolicismo, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita por um só homem. Existe essa crença, né? Exatamente. Para algumas tradições, por exemplo, as protestantes, ela foi escrita diretamente por Deus. Mas para a ciência,
Claro que essas histórias foram contadas através dos séculos e depois foram compiladas, né, em diferentes livros e passagens por diversas pessoas diferentes. Pois é, e por que a ciência diz isso? Porque fica óbvio, como a Quitéria até falou, a forma de escrita, né, a maneira como é escrita cada passagem, além disso... A linha temporal também, né? A linha temporal, é verdade, porque ninguém viveu 2, 3 mil anos para poder escrever, Tem né? alguns lugares que falam que Moisés viveu tudo isso. Exato, exato, tem isso. Por isso que tem essa crença de que Moisés que escreveu a Bíblia, né? Uhum. Principalmente para algumas tradições judaico-cristãs, né? Agora, é claro, é importante a gente observar que a história, ela bebe não só numa fonte, ela bebe em várias fontes, né? Então, como é que os arqueólogos entendem o nosso passado? Eles vão consultar e entender a Bíblia? Vão, mas eles também vão cruzar aqueles dados e informações com outras escrituras, registros, dados, informações de historiadores, dos anais dos reis que eles anotavam. Até pela datação de carbono também, com pergaminhos e outros livros e outras escrituras antigas, eles pegam ali a linha temporal, né? Exatamente, aí eles vão cruzando as informações e vão compreendendo. E está muito claro, né, para a arqueologia que a Bíblia foi um trabalho feito por muitas mãos e não por apenas uma mão, né? E aí só uma coisa, os livros do Antigo Testamento, eles foram divididos em 3 categorias principais, como eu já meio que adiantei. A primeira categoria, que é o que nós conhecemos como a lei, né, principalmente ali pelos judeus o Torá, também conhecido no catolicismo como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Também temos os profetas, Neviim, né, hebraico, que são os livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os escritos, né, que nós temos ali Ketuvim, que aí nós temos, né, no hebraico, né, Ketuvim, mas esses escritos incluem Salmos, Provérbios e outros livros. E aí a gente vem pro Novo Testamento, né? Que é, digamos assim, a coleção mais moderna, que vem depois de Jesus, né? Então o Novo Testamento é uma coleção bem maior, de 27 livros, escritos em grego, né? No 1º século depois de Cristo. É importante entender que é uma forma de grego arcaico chamado pelos historiadores como grego koiné. Né? O que é esse grego koiné? É uma primeira forma do grego, uma das primeiras formas do grego. Ok. Porque existe assim o grego mais moderno e o grego koiné, que é bem antigo. Exatamente, o hebraico que se fala hoje não é o mesmo hebraico que se falava antigamente, o grego que se fala também hoje não é mais o mesmo, o italiano que vem do latim é outra língua. O próprio português não é mais o mesmo. Então assim, a língua ela sofre alterações ao longo do tempo, o grego koiné é essa forma, vamos dizer, arcaica de grego antigo. Ok. Bom, então tudo começa aí por volta do ano 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos após ele ser crucificado, tá? Então nessa época surgiram 4 crônicas escritas sobre a vida de Cristo, o que tornaria um dos documentos pilares da fé cristã. Então essas crônicas, elas eram, na verdade, os 4 evangélicos canônicos, que relatam ali as testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Supostamente, quem escreveu os 4 primeiros livros do Novo Testamento foram os apóstolos de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Exatamente, que marcam exatamente, se eu não me engano, ali os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Que na tradição católica, por exemplo, eles conhecem como os 4 evangelhos, né? Mas assim, como aconteceu lá com o Velho Testamento, ninguém sabe ao certo se esses 4 livros foram realmente escritos pelas pessoas a quem são atribuídos. Novamente, assim como na teoria que os estudiosos têm quanto a Moisés, muitos dos fatos narrados nesses livros não foram necessariamente vividos ou contemporaneizados, ou seja, viveram ali no mesmo tempo pelos seus ditos autores e escritores. Os historiadores e arqueólogos
apoiam teorias de que estas histórias também foram transmitidas oralmente, de geração em geração, através da igreja cristã primitiva, que na época se reunia em lugares escondidos e secretos lá no começo da fé cristã, até pelo contexto que eles estavam vivendo na época de uma extrema perseguição e martírio que os cristãos estavam sofrendo sob um jugo pesado e sanguinolento do Império Romano, o que justifica as dificuldades deles registrarem tais escritos e distribuírem eles numa época onde a perseguição era implacável e até as sombras prometiam guardar espiões. Então imagina essa galera escrevendo páginas e mais páginas desses 4 evangelhos. Produzindo provas contra si mesmo, exatamente, né? Numa época que se você respirasse errado, é cristão, quando tu via, tu tava no meio de um coliseu sendo morto, destruído, estraçalhado por leões, né? Então imagina numa época onde milhões de cristões se fala, né? Foram esquartejados, queimados, enforcados, até decapitados e lançados aos leões, né? Tem vários livros, inclusive na doutrina espírita, que conta história de pessoas que viveram nessa época, né? Então, como o Gabriel comentou, essas pessoas elas eram jogadas ali no Coliseu e deixados à própria sorte para serem comidas pelos leões. Então, como seria complexa a organização de tais relatos orais em forma de texto? Seria produzir provas ali contra a sua própria vida, né? Exatamente. Provavelmente estes relatos orais, eles foram escritos depois, quando a fé cristã se estabeleceu e se organizou um pouco mais, até porque chegou uma hora que o Império Romano estava perdendo a força política, a força bélica e a força econômica, e eles tiveram... E um dos grandes fatores é porque, se você for estudar isso também, qual é a verdadeira causa do Império Romano? Você vai ficar estudando a vida, assim como esse podcast aqui não pode esgotar o assunto sobre as alterações da Bíblia, também o assunto sobre a queda do Império Romano não pode ser esgotado, porque como era um império muito massivo e grande, não dá para atribuir uma única causa. Mas o que os historiadores dizem que a principal, ou uma das principais causas, além do contra-ataque dos povos bárbaros lá nos limites e fronteiras do Império Romano, que o Império Romano não estava conseguindo mais dar conta, misturado com a própria corrupção política, porque chegou numa época no Império Romano que o imperador não durava 7 meses, o imperador era assassinado pelos próprios companheiros, né, para ser deposto. Mas uma das principais causas também foi a fé cristã, que começou a abalar a fé greco-romana nos deuses, né? Sim. Então chegou uma hora que o Império Romano ele teve que ceder, né? Ele teve que ceder, e aí, para manter o controle, o poder, o que eles fizeram? Só mudaram a forma de poder. Em vez de ser uma forma de poder política e econômica, se tornou uma forma de poder da mente. Uma forma de controle de massas através da estipulação de uma religião que pudesse dominar a todos. E qual foi a religião escolhida? Foi o cristianismo. Então, provavelmente, estes relatos orais, né, eles foram escritos depois, quando o Império Romano já havia já estava ali, minguando, morrendo, e aí foi oficializada a religião cristã, católica, apostólica, romana, como a própria fé e a própria religião oficial, e aí sim, depois, esses escritos, essas tradições orais foram redigidas e escritas, e os nomes de Mateus, Marcos, Lucas e João foram acrescentados aos respectivos evangelhos, não para dizer quem escreveu cada parte da Bíblia, mas para informar aos leitores a quem escreveu, né, quem cada um escreveu cada parte da Bíblia, né? Mas, assim, e a ideia de ter colocado esses nomes, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foi necessariamente para atribuir o nome do autor a estes evangelhos, mas sim para informar aos leitores quem provavelmente contou oralmente aquela parte da história, aquela versão da história. As epístolas, né, escritas principalmente pelo apóstolo Paulo, fornecem, por exemplo, orientações teológicas e éticas das primeiras comunidades cristãs. Então, nós vamos usar como exemplo, para atribuir também algumas alterações da Bíblia, o próprio conhecimento das cartas de Paulo, né? Que foram
aproximadamente 13 dos 27 livros do Novo Testamento que foram atribuídos a Paulo através de suas cartas. Aí, após encontrar Jesus na estrada de Damasco, e eu acho que tem uma parte que fala justamente sobre isso, né? Supostamente, ele teria escrito muitas cartas que ajudaram a espalhar os ensinamentos de Jesus e a própria fé pelo Mediterrâneo. Só que, atualmente, estudiosos concordam que apenas 7 dessas epístolas de Paulo são autênticas e foram escritas entre 50 e 60 depois de Cristo, que são as mais famosas, na verdade, né? Justamente por serem as primeiras evidências do cristianismo. Documentadas. O resto das cartas, elas podem ter sido escritas, por exemplo, por seguidores de Paulo que usavam o nome do apóstolo para dar autenticidade às cartas. Dá autenticidade, peso e autoridade para as cartas, claro, né? Para ser mais facilmente entendido como verdade, né? Exatamente. Já, por exemplo, o livro de Apocalipse, que é aquele que fica lá no final da Bíblia, atribuído a João, o revelador, né? Oferece uma visão bem simbólica e profética do fim dos tempos, encerrando assim a Bíblia. Pois é, então agora que a gente entendeu, passou assim meio que por todos os principais livros e por quem supostamente eles não foram escritos, na verdade, né? Nós vamos falar de uma outra coisa, uma descoberta que aconteceu entre 1947 e 1956. A fé cristã já estava bem estabelecida, já estava tudo correto. A Bíblia supostamente já havia sido escrita por Deus e já estava tudo fechado em um único livro, né? Meus avós já tinham até nascido. Exatamente. Então, em 1947 e 1956, esse período, foram descobertos ao longo de 11 cavernas perto do assentamento de Qumran, na costa noroeste do Mar Morto, uma coleção de 900 documentos e mais de 10 mil fragmentos de textos conhecidos famosamente como pergaminhos do Mar Morto. Provavelmente o Vaticano pegou todos eles e mantém trancado agora, Exatamente, não? Porque muitos deles foram liberados, mas não todos. E por que será que não todos? Escolhidamente liberados, você quer dizer? Exatamente. Aqueles que coincidem com o que está escrito devem ter sido liberados. Exatamente. Esses 900 documentos seriam equivalente a mais, vamos dizer, pelo menos uns 200 livros novos na Bíblia. Uau. Né? Sendo que a Bíblia ela é composta, acho que passa dos 30 livros, né? Um pouco mais de 30 livros, quase 40 livros, se não um pouquinho mais. Mas assim, se todos esses pergaminhos eles fossem considerados, eles dariam aí pelo menos mais uns 100 a 200 livros novos na própria Bíblia. Imagina assim o tamanho que a Bíblia tomaria. 4 vezes o tamanho da Bíblia. Né? Exatamente. E o que acontece? Esses pergaminhos, eles são do mesmo período, supostamente, de quando a Bíblia, nas datações de carbono 14, supostamente eles são contemporâneos. Eles são da mesma época na qual, supostamente, os outros livros foram escritos. E esses pergaminhos eles são de imensa importância histórica e religiosa porque incluem os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos, bem como outros textos que não fazem parte do cânon bíblico. Os textos estão escritos principalmente em hebraico, mas também há alguns em aramaico e grego, que são exatamente as mesmas línguas arcaicas, antigas e primitivas, as quais foram escritos os primeiros livros, ou seja, é contemporâneo e também foram escritos nas mesmas línguas, na mesma época, e são os primeiros manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos. Então, cerca de 1/4 dos pergaminhos contém textos do Antigo Testamento, que é toda a parte que os judeus conhecem como Tanakh, que é o cânon judaico. Os judeus eles não consideram o Novo Testamento, porque o Novo Testamento veio ali com a vinda de Cristo. E os judeus não reconhecem Cristo como Messias. Eles ainda estão esperando o Messias deles chegarem. Embora lá no Velho Testamento e através de todos os profetas judaicos,
sempre se esperava esse Messias. O Messias chegou, mas eles não consideraram como Messias, né? Então, quase todos os livros do Antigo Testamento estão representados nos pergaminhos do Mar Morto, com a exceção do livro de Esther, né? E esses pergaminhos, eles são de uma importância muito grande, porque são significativamente mais antigos do que os manuscritos em que se baseiam as traduções modernas da Bíblia hebraica. E aí, essa descoberta, ela provou para os historiadores que houveram muito mais livros e escrituras registradas ao longo de centenas de anos do que eles tinham encontrado na Bíblia anteriormente. Exatamente, né? Ou seja, ficou muito claro, né, o que entrou na Bíblia e o que não entrou na Bíblia. Aí fica uma pergunta, né? Então agora, já que nós sabemos que os livros, independente de quem foram ali os seus autores, foram de fato uma mistura de compilação de histórias transmitidas oralmente ao longo dos tempos, e nós não podemos atribuí-los a apenas um autor, quem afinal escolheu quais eram os livros que iriam para a Bíblia e os que não iam? Pois é, né? Porque com essa descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, ficou muito claro. Nossa, supostamente a Bíblia deveria considerar muito mais outros livros, né, do que ela tem hoje, e tá bom, não entrou tudo. Por exemplo, Maria Madalena, né? Deveria ter um livro só para ela. Existe, na verdade, você falou um ponto, caraca, tu foi ali num ponto nevrálgico. Existe dentro de um desses pergaminhos, um desses documentos, é o Evangelho de Maria Madalena. Que desconsideraram. Que simplesmente desconsideraram. Porque o patriarcado já existia desde essa época. Na verdade, foi estabelecido ali um pouco antes e continuou, né? Então, o que a maioria das pessoas não sabem é que a formação da Bíblia, como a conhecemos hoje, foi um processo longo e, olha só, muitas vezes político. Claro. Foram tomadas decisões políticas. Será que essa informação que está aqui deve entrar? Será que isso Quão conveniente é isso aqui, né? Exatamente. O que queremos conseguir ali da programação das mentes? Exatamente. Será que isso aqui não vai empoderar demais as pessoas? A gente não quer pessoas empoderadas, né? A gente quer pessoas dependentes e fracas, né? Então, vários... Manipuláveis. Então, houveram decisões e mais decisões que foram tomadas ao longo do tempo. Vários concílios eclesiásticos foram realizados para determinar quais livros deveriam ser considerados canônicos ou autoritativos, ou seja, os livros oficiais da Bíblia, e quais não deveriam ser considerados como parte da Bíblia. Por exemplo, o Concílio de Catargo, um dos mais famosos que aconteceu, que foi em 397 depois de Cristo, quase 400 anos após a morte de Cristo, foi um marco na canonização do Novo Testamento. Foi ali que falaram, olha, isso aqui entra, isso aqui não entra, tudo sobre o Novo Testamento, tudo sobre a história de Cristo foi decidido ali. Olha, o Cristo que a gente quer passar para a humanidade é esse Cristo aqui. Qualquer outra parte que fale da humanização de Cristo ou qualquer outra coisa que fale, por exemplo, que Cristo foi casado com Maria Madalena, arranca. E aí tem outro concílio também que é muito famoso e que a gente já falou nele em outros episódios, que é o de Constantinopla, que foi realizado em 553, um pouco depois aí, né, de Cristo, um pouco não, quase mais de 500 anos depois de Cristo. E esse é frequentemente citado em discussões sobre a crença da reencarnação e a sua relação com o cristianismo. Porque foi justamente nesse concílio de Constantinopla, que foi o quinto dos sete principais concílios. Exatamente, né? Do cristianismo, que foi convocado pelo imperador Justiniano. E aí tem aquela história que a gente já contou, que a mulher dele tinha medo de acreditar ali na crença da reencarnação e voltar como uma escrava. Então, meio que essa parte ali foi retirada nesse momento, né? Exato, enfim, essa é uma das teorias, né? Mas também havia um outro, como eu poderia dizer, um eclesiástico na época também, Orígenes, que ele também falava da teoria e da reencarnação. Então foram
ideias que foram consideradas nessa época, nesse quinto concílio ecumênico, como a Quitéria citou, foram 7 concílios ecumênicos na época do cristianismo primitivo. Esses 7 primeiros foram os que mais fizeram alterações diretas nas escrituras da Bíblia. Muitos deles foram para decidir os primeiros foram para decidir quais que livros colocar, que livros retirar, e depois os outros, que alterações na fé cristã a gente vai fazer, que alterações nesses livros a gente precisa fazer e alterar. E o principal objetivo desses concílios eram resolver questões teológicas, e no quinto, especificamente, eram resolver heresias para eles acerca da reencarnação, que estavam causando divisões dentro da igreja. E aí foram feitas várias alterações naquela época para tornar a igreja, a fé cristã, mais una, mais coerente, mais coesa, criar uma unidade ali cristã, porque havia já uma divisão naquela época. Metade da igreja acreditava na reencarnação e a outra metade acreditava na ressurreição. Uhum. E a Bíblia, em específico, os livros, não falava claramente da vida, supostamente como seria a vida após a morte, né? Sim. E foi aí que foram feitas várias alterações. Foi dessa época que veio largamente essa crença do paraíso com portões de ouro, joias, um paraíso eterno, enfim. Bem romano isso aí, né? Bem romano, exatamente, bem romano, né? Bom, porém, muitas outras alterações, elas foram feitas ao longo do tempo. Não apenas diretamente nas escrituras, mas nas interpretações das escrituras. Por exemplo, na visão de Maria Madalena como uma prostituta, quando na verdade ela era uma apóstola de Jesus. Então, somente em 2000, pelo Papa João Paulo, que Maria Madalena foi reconhecida como uma santa, sendo que por milhares de anos a sua memória foi condenada como uma mera prostituta e ainda adúltera. Mas o que muitos não sabem, né, é que quem criou essa ideia de Maria Madalena como uma prostituta, isso já aconteceu em 591 d.C., já haviam ocorrido os 7 primeiros concílios ecumênicos da igreja cristã primitiva. Foi até o 7º que foram feitas alterações diretamente na Bíblia. A partir dali, a Igreja Católica decidiu não fazer mais alterações na Bíblia, mas interpretar. Exatamente, baixar, que eles chamam de homilias, que são manifestações, são cartas escritas por papas, baixando regulamentos. Olha, a interpretação disso oficial, que deve ser pregada nas igrejas, é essa, né? Uhum. Então, o que a maioria não sabe é que quem criou essa ideia de Maria Madalena como uma prostituta foi o Papa Gregório Magno, em uma homilia, que é essa, vamos dizer, carta, essa declaração, né? Como eu poderia dizer, esse documento interno da igreja, lá em 591 d.C., porque a figura de Maria Madalena, ela estava ganhando grande poder dentro da comunidade cristã. Ela estava ganhando um poder de status quase no nível de Cristo, o que estava ameaçando o poder do patriarcado da época, porque naquela época a mulher era só para servir o homem. E para ter filhos. E para ter filhos. E isso estava sendo muito, como eu poderia dizer, confortável para aquelas pessoas no poder na época. Eles não queriam ter isso ameaçado, porque a figura de Maria Madalena, ela estava ganhando grande poder. Então foi em 591 d.C. que esse Papa Gregório Magno fez lá a sua homilia, um diário oficial interno dentro da igreja, falando das interpretações da Maria Madalena como uma prostituta e não uma apóstola de Cristo, né? Ainda há teorias, né, de estudiosos que apontam que Maria Madalena não foi apenas uma apóstola, mas também a esposa de Jesus. Sim, o fato é que os livros que eram desconsiderados como canônicos, ou seja, os livros que deveriam entrar na Bíblia, eram chamados de livros
apócrifos. Que nome difícil. Pois é. Os livros chamados apócrifos são como uma coleção de textos que, embora sejam semelhantes em forma de conteúdo aos livros canônicos da Bíblia, não são considerados parte do cânon bíblico por todas as tradições religiosas. Para muitos, quando fala o termo apócrifo, as pessoas veem até como uma heresia, como livros... Tem gente assim, tradições de uma mente muito fechada, que vê até como tudo que é apócrifo é do Satã, né? O termo apócrifo, ele vem do grego e significa oculto ou escondido. E esses livros muitas vezes exploram temas, histórias e personagens que foram apenas brevemente mencionados nos livros canônicos. Por exemplo, Enoque. É mencionado lá no livro Enoque, os filhos de Enoque, mas não conta a história. Quem foi Enoque não detalha. Muitos desses livros apócrifos, como tantos outros nomes que apareceram, figuras e personalidades e citadas no cânon bíblico oficial, não é aprofundado. Mas existem dentro de várias outras escrituras, pergaminhos e livros, incluindo muitos dos quais foram encontrados lá nas 11 cavernas, perto de Corã, no Mar Morto, que contam a história dessas, vamos dizer, personalidades, né? Então, por isso que os livros apócrifos, eles são mais frequentemente associados ao Antigo Testamento, né? Uhum. O Novo Testamento, ele foi escrito mais pela própria Igreja Católica. O Antigo Testamento é um compêndio de escrituras, fragmentos, textos, histórias orais de pessoas e de épocas anteriores a Cristo, né? E eles são aceitos, alguns desses livros são aceitos em diferentes graus por algumas tradições religiosas, em outras não. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, se você pegar a Bíblia da Igreja Católica Romana e comparar com a Bíblia da Igreja Protestante, você vai perceber que não existem alguns livros na Bíblia protestante, porque na Igreja Católica Romana eles incluíram alguns desses livros apócrifos, como o Tobit, Judite, Sabedorias de Salomão e outros livros, na sua própria versão da Bíblia. E eles são frequentemente chamados de deuterocanônicos, em vez de apócrifos, né? Ou seja, foram escolhidos ali a dedo para não serem considerados apócrifos. Por que será, né? Sim. E aí a gente tem uma outra linha da igreja, que são as igrejas ortodoxas, né? Também inclui muitos desses livros, mas a lista pode variar dependendo da tradição ortodoxa, quase não sai, específica. Ortodoxa específica, que essas tradições ortodoxas, nós temos, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Cristã lá da Turquia. Uhum. É uma forma de catolicismo ou de cristianismo bem diferente. Existem várias espalhadas pelo mundo assim, né? Uhum. Mas tão antigas, por isso que fala ortodoxas, tão antigas quanto a própria católica. Uhum. Foram divisões que aconteceram já lá na época, na formação da fé cristã, há quase 2000 anos atrás, né? Aí mais pra frente, a partir ali da Idade Média, né? Se eu não me engano, a Reforma Luterana aconteceu em 1600, 1700, 1800, não lembro agora, né? Ali entre o século XVI ao século XVIII, que aí temos o protestantismo. No protestantismo, que é o que, por exemplo, os evangélicos, né, acreditam, geralmente não inclui os livros apócrifos como parte do cânon bíblico. Mas algumas versões da Bíblia, que como a gente tem a versão do Rei James, King James Version, tem edições que incluem uma seção separada com os textos apócrifos. Então você percebe que existem várias versões da Bíblia também, né? Muitas. O judaísmo, ele não reconhece os livros apócrifos como parte do cânon hebraico da Bíblia. Ele tem lá o Tanakh, que é uma tradição oral que foi transmitida durante milhares de anos e que não sofre alteração, né? Uhum. Então, os livros apócrifos, eles abordam uma variedade de temas, desde histórias de heroísmo, de fé,
como em Judite e Macabeus, até reflexões filosóficas e éticas, como em Eclesiástico e Sabedorias de Salomão. Sim, e aí a gente pode comentar também que, embora não sejam aí universalmente aceitos como parte do cânon bíblico, os livros que são chamados de apócrifos ainda têm uma importância teológica, histórica e cultural, não é mesmo? Uhum. Então, eles são estudados para entender, por exemplo, os contextos em que os livros canônicos foram escritos, e também eles são valorizados por suas próprias contribuições à ética, à teologia e também à literatura religiosa. Pois é, mas uma informação importante aqui que a gente não pode deixar de dizer, porque muitas das vezes esses livros não são considerados no cânon bíblico, porque eles geralmente geram contradições das histórias contadas nos livros principais selecionados, porque, como a gente já disse, houveram vários concílios e foram decididas coisas que iriam entrar na Bíblia, interpretações que iriam ser adotadas e outras que não. E aí, quando você considera alguns livros apócrifos, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo, fala que Maria era esposa de Cristo e uma das principais apóstola, né? Uhum. Um dos principais apóstolos, a apóstola, não uma prostituta. Uhum. E aí, como é que fica a cara da igreja? Claro. Né, falando que ela era isso, aquilo e outro, né? Por isso que em 2000, depois de Cristo, o Papa João Paulo, né, terceiro, que é aquele famoso, né? Segundo, não lembro agora. Não sei. Foram muitos João Paulo aí. Mas aquele que foi realmente marcante para nossa, talvez para nossa era, né? Para nós, né? Para nossa geração. Obrigado. Esse aí ele decidiu, ele baixou ali uma homilia falando da interpretação e considerando Maria Madalena uma santa. Ou seja, ela foi canonizada como uma santa. Ele contrariou a homilia anterior, Isso, escrita há muitos séculos atrás, né? E fez uma nova e muito mais justa, e enfim, agora Maria Madalena é reconhecida como santa. E o Papa João Paulo ele também foi um grande divisor de águas, porque ele foi um dos papas que mais se humilhou. Como assim mais se humilhou? Ele pediu perdão. Uhum. Ele foi o Papa, ele foi um divisor de águas porque ele pegou assim. Até ele havia aquela pompa, aquele garbo, e nenhum Papa aceitou todos os crimes que eles cometeram contra a humanidade lá no passado, na Inquisição e várias coisas, né? Das pessoas que foram mortas, das perseguições, das inquisições e tudo mais. Ele foi o primeiro Papa que ele começou a se retratar para a sociedade, pedindo perdão pelos mandos e desmandos cometidos e os crimes cometidos pela Igreja Católica lá no passado. A mentalidade do ser humano nessa época era muito retrógrada, né? Exatamente. E atrasada, e mirava muito mais a ambição e os seus próprios interesses do que o bem comum. Exatamente. Até hoje, vamos combinar. Não, até hoje. Só que de uma maneira mais oculta. Claro, hoje a gente evoluiu um pouco mais nesse quesito. Assim, elejo acreditar. Em resumo, os livros apócrifos, eles são uma parte fascinante e às vezes até controversa do legado bíblico, oferecendo insights adicionais sobre a fé, sobre a história, a cultura das comunidades diferentes, as diferentes comunidades cristãs, vamos dizer religiões cristãs, que as valorizam ou não, e também apontam para muitas das contradições na história quando cruzados com os livros canônicos, nos trazendo o mínimo questionamento. O que é verdade, o que é mentira, e nos aponta com muito mais clareza as possíveis alterações que foram feitas naqueles 7 primeiros concílios ecumênicos da Igreja Cristã Primitiva, tá? Tá. E aí, resumindo, a Bíblia que você tem nas mãos pode... Olha a mensagem polêmica. Pode não ser a mesma que outra pessoa está lendo. Isso porque existe inúmeras versões da Bíblia, cada uma com as suas próprias nuances, traduções e até mesmo livros adicionais. Mas por que existe tantas versões?
E o que é que diferencia uma da outra? Exatamente. Nossa, esse é um ponto aí bem polêmico, porque era uma coisa também, até confessando aqui, amor, eu achava que a Bíblia que eu tinha lá na mão, eu me lembro quando eu era pequeno, eu conheci um amiguinho que ele era... Você é católica, né? Então a Bíblia que tu lia era diferente da que eu lia. Sou não, eu fui. Fui, né? Então a Bíblia que tu lia era diferente da que eu lia. Eu tinha lá a Bíblia que eu lia da igreja como a Bíblia, uma única Bíblia, lida por todas as pessoas no resto do mundo. E aí você descobriu... E aí um dia conversando tava na casa de um colega meu, e aí eu vi uma Bíblia... E eu falei, que legal, deixa eu dar uma olhada na sua Bíblia. Quando eu abri, eu comecei a ver que tinha um monte de livro que não tinha na minha. E eu fiquei assustado. Eu me lembro que a sua era, qual era a religião? Era protestante, né? Não, mas qual? A Assembleia Congregação Cristã no Brasil. Aí eu me lembro que eu peguei aquele livro, assim, que quando eu comecei a ver um monte de livro, eu me lembro que eu, tipo assim, meio que como se eu estivesse pegando uma parada errada. Eu botei assim em cima da mesa, assim, disfarcei e larguei e mudei de ideia. Toquei num livro impróprio. Eu toquei num livro profano, num livro do capeta, sei lá, porque eu tinha a Bíblia como uma só ali. Eu me lembro, acho que foi a primeira decepção, vamos dizer assim, né? De muitas depois, né? Então, assim, lá, acho que eu tinha uns 12 anos, 10 para 12 anos mais ou menos ali, naquela idade. Entrando na adolescência, eu me lembro que a minha primeira decepção, assim, com a fé cristã foi ali, porque eu falei assim, nossa, então quer dizer que a Bíblia que eu leio é diferente do que outras pessoas estão lendo? Eu pensei que só existia uma única Bíblia, né? Sim, o que você não sabia nesse momento era que existem muitas versões da Bíblia. Exato. Como, por exemplo, eu acho que dá pra gente dividir também as versões da Bíblia em pelo menos 3, né? As versões antigas, que aí tem ali as primeiras traduções conhecidas do Testamento grego, como a gente falou no início do episódio. A latina, que foi traduzida por São Jerônimo lá no século IV, e foi a versão padrão da Igreja Católica. Por muitos séculos, inclusive. Sim, e tem as versões que são também por denominações religiosas, né? Por exemplo, Bíblia Católica, Bíblia Protestante, Bíblia Ortodoxa. Exato. Cada uma dessas são diferentes e, como o Gabriel comentou, tem livros a mais ou a menos, enfim, interpretações diferentes. E tem as modernas, exato, né? Que eu acho que aí já vem depois do século, sei lá pelo ano 1611. E como você comentou do rei King James, né? Exatamente. Que são versões mais modernas, mais populares e usadas pelas igrejas protestantes. Exatamente. Bom, existem aí, né, as versões antigas por denominações religiosas e versões modernas. As antigas da Igreja Católica, como a Quitéria falou, tinha lá a latina, que foi pelo... São Jerônimo no século IV, mas antes disso tinha a Septuaginta, que era do Antigo Testamento traduzido para o grego, que foi ali realizada no século III a.C. até mais ou menos o IV, que aí depois São Jerônimo fez a versão da Igreja Católica Romana, que foi usada por muitos séculos, né? Aí as versões modernas, nós temos ali a King James, a New International Version, a New Revised Standard Version, que é conhecida por sua precisão acadêmica, a The Message, que é uma parafrase contemporânea da Bíblia, escrita por Eugene Peterson. Enfim, além disso, tem as tradições para idiomas locais, né? Sim, e aí eu vejo que nessas tradições para idiomas, muita coisa também, porque assim, só de a gente saber que a Bíblia foi traduzida para não sei quantos idiomas e por interpretações diferentes, já dá para ter uma ideia do quão ela foi modificada, né? Mas além das versões em línguas globais, como o inglês, o espanhol, o francês, ela também foi traduzida para centenas de idiomas locais, como o Zulu. E o Maori, né? Então, tornando assim acessível, e isso é incrível, né? Esse conhecimento para as pessoas de todo o mundo. Exato. Porém, gente, essas milhares de traduções para idiomas locais mostra também quantas alterações, além de todas as outras que nós comentamos no início do episódio, a Bíblia sofreu, no fim das contas. Pois é, cara, é complexo. Eu tô lendo um livro que ele também sofreu alterações, né? É O Sagrado e Profano, do Mircea Eliade. Eu peguei ele para ler, eu li ele todo em português, daí eu comecei a ler a versão em inglês.
caraca, muda muito, né? A interpretação de alguns pontos que eu tenho, os insights, são completamente diferentes. Eu penso assim, que realmente na tradição muito... Para quem está fazendo a tradição, por mais que a pessoa tente se manter literária... É complicado, porque tem palavras que não existem em outro idioma e você tem que substituir. Exato. E aí pode mudar completamente o contexto. E o sentido, às vezes, até. Exatamente, né? Então, as diferentes versões da Bíblia são um testemunho da complexidade, da diversidade da fé cristã. Elas refletem não apenas diferentes teologias ou diferenças teológicas, mas também culturais e linguísticas. Então, conhecer essas versões é como olhar para um espelho multifacetado da fé cristã, onde cada versão oferece uma visão única do divino, ou complementar, vamos dizer. Sim. Não existe uma verdade absoluta, existem pontos de vista e perspectivas diferentes, mas, como dizem aí os relatos, nós temos pelo menos hoje no mundo umas 7 a 8 versões diferentes da Bíblia rodando. Sim, né? E não importa de verdade quantas versões nós temos, o mais importante é que o bem seja propagado acima de qualquer coisa, né? Exato. Então, para mim, esse é o desfecho final, assim. Ok, sabemos que houve muitas alterações. E sabemos que muitas das alterações tiveram propósitos nada dignos, né? Muitas delas. Mas, assim, o mais importante é que você pegue o que você sente como verdade e que você siga o caminho do bem, independente do que existe aí na tua Bíblia e como ela foi escrita, no fim das contas. Perfeito, perfeito. Eu quero também deixar como uma mensagem final e uma conclusão para esse episódio a reforma luterana, porque ela foi a grande cisão, vamos dizer, né? No passado já tinha lá a Igreja Apostólica Romana, depois veio a Igreja Ortodoxa. Houveram separações desde o começo sempre houveram. Mas com a Reforma Luterana, iniciada por Martinho Lutero lá em 1517, lembrei, foi um divisor de águas na história do cristianismo e, por extensão, na história da própria Bíblia. Martinho Lutero, ele questionou várias práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana, principalmente a venda de indulgências, que era aquela coisa, você pecou, aqui, dá uma doação para a igreja que o Papa te perdoa. Eu vendi até, lascas de madeira da cruz. Não, isso é hoje. Naquela época, o que era o absurdo era você comprar o perdão de Deus, né? E também até a questão da autoridade papal. Ele questionou como assim existe um homem que é uma mera posição política, que muitos naquela época até matavam para estar, né? Porque por muito tempo ser papa era ser tipo o presidente do mundo, né? Porque o papa ele tinha poder sobre a monarquia em diferentes países, né? Então, como assim esse cara tem essa autoridade que ele tem, né? Uma das contribuições mais significativas do Martinho Lutero foi a tradução da Bíblia para o alemão, tornando ela acessível ao público em geral e não apenas ao clero, porque uma outra coisa que a gente também não mencionou, por muito tempo, até ali, a Idade Média mesmo, a Idade Medieval, a Bíblia ela tinha uma versão em latim, que só o clero que estudava em latim, ele sabia. E as missas, elas eram rezadas em latim. O povo ouvia aquilo como a linguagem dos anjos, porque era assim que era dito, que era a língua dos anjos, e que só o clero tinha acesso à língua. E eles não tinham a compreensão do que estava escrito. Martim Lutero foi o primeiro eclesiástico que falou assim, não, vamos traduzir para a língua do povo. A primeira tradução da Bíblia para a língua, vamos dizer, do povo, e não mais numa língua morta, uma língua exclusiva de poucos, foi para o alemão. Foi aí que, pela primeira vez, a Bíblia ela começou a se tornar, lá em 1500 e pouco, a se tornar uma leitura acessível não só para os padres, para a igreja, para as figuras de autoridade, mas para o povão. E isso começou a escancarar as portas para as interpretações mais diversificadas dos textos sagrados. Então, esse movimento da reforma protestante foi o catalisador para o surgimento de várias denominações protestantes, cada uma com a sua própria interpretação da Bíblia e da teologia cristã. Aí temos como exemplo as igrejas evangélicas ou gospels, né, como chamam a Batista, Assembleia de Deus, Testemunhos de Jeová, Mormons, e a lista vai embora com essas diferentes tradições, né?
E cada uma dessas denominações, embora enraizada na tradição cristã, oferece uma abordagem única aos textos bíblicos, muitas vezes com as suas próprias traduções pessoais e comentários, porque também tem lá, cada uma dessas tradições, a tradução tradução comentada da Igreja Batista. Muitas delas têm, né, também a sua, vamos dizer, a sua versão comentada da própria Bíblia. Claro. E aí essas alterações feitas na Bíblia ao longo dos séculos são um testemunho da natureza viva e principalmente adaptável, né, dos textos sagrados. E essas mudanças, elas refletem não apenas diferenças teológicas, mas também as mudanças culturais, mudanças sociais que ocorreram ao longo da história, porque a sociedade vai mudando e com isso as interpretações também vão mudando, né? Pois é. Enquanto alguns podem ver essas alterações como uma corrupção, uma profanação da mensagem original, outros a veem como uma evolução necessária que permite que os textos continuem verdadeiramente relevantes e acessíveis para as novas gerações. É importante reconhecer que a Bíblia não é um documento estático, mas um conjunto de textos que foram interpretados, reinterpretados, traduzidos e até mesmo alterados para atender às necessidades de diversas comunidades da fé ao longo do tempo. E aí essa flexibilidade, digamos assim, ela é tanto uma força como uma fraqueza, porque ela permite uma rica diversidade de crenças e práticas, mas também abre um espaço para diversas interpretações e divisões e disputas, né? Em última análise, a história das alterações na Bíblia é um espelho da jornada humana em busca da compreensão espiritual e do significado para a vida. E essa jornada ela está longe de ser concluída, porque com essas divisões, disputas e principalmente com a evolução do ser também, né? Mas tá acontecendo, mas ainda existe uma ignorância muito grande de que a minha Bíblia, a minha verdade, a minha versão da Bíblia é mais verdade que a tua. E como você disse, isso abre espaço para divisões e disputas e brigas que, em vez de unir, como Cristo nos ensinou no respeito, no amor ao próximo, separa. E tá todo mundo no final buscando a mesma coisa, que é a compreensão do mundo espiritual e de um significado mal para a vida. Ou seja, todos estão buscando a verdade, mas ainda estamos nos perdendo nessa busca de uma verdade absoluta, ignorando a visão do todo. Então eu espero que esse podcast ele tenha te ajudado de forma alguma a criticar, questionar a tua crença, mas fazer você abrir os seus olhos para perceber que sim, existem muitas versões, houveram muitas alterações e adaptações, e entender isso te empodera para você começar a olhar para a Bíblia com a tua própria reflexão pessoal, com a tua própria interpretação e de preferência cruzando com outros dados históricos e informações contemporâneas, né? É isso aí. Bom, é isso. Espero que esse episódio tenha te ajudado. Vamos para a nossa roda mística, então? Vamos lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Maravilha, estamos na Roda Mística. O que a gente vai indicar pra galera hoje? A Bíblia? As muitas versões da Bíblia? Nossa, aí a pessoa vai ter coisa pra ler pro resto da vida, né? Porque, nossa, pra ler a Bíblia sozinha já é um baita trampo, né? Brincadeira, foi uma piada. Hoje nós vamos indicar um livro que não é a Bíblia, mas, claro, se você quiser também aí se aprofundar nas 7 versões que existem, tá tudo bem. A nossa dica de hoje é um livro do Dan Brown que muita gente provavelmente já deve ter lido ou já ouviu falar, né? Que é O Código da Vinci. Pois é, de preferência o livro, porque já existe o filme, só que o livro, ele é fascinante, porque ele é uma ficção, isso a gente tem que deixar bem claro, né? Mas ele usa como base para montar essa ficção uma interpretação mais esotérica e mística da Bíblia, onde o autor se baseia em muitas das contradições encontradas nos livros apócrifos. Uma das principais bases do livro
é a busca pelo Santo Graal, que os templários vieram protegendo ao longo do tempo, e que esse Santo Graal, na verdade absoluta. Não, o Santo Graal, na verdade, era a árvore genealógica de Cristo. Os filhos, desde ali do casamento de Jesus Cristo com Maria Madalena. Que é uma verdade oculta, né? É uma verdade oculta dentro da igreja, exatamente. Sim. E aí, a partir dali, ele teve filhos. 1 ou 2 filhos com Maria Madalena. E esses filhos tiveram filhos. Então, o Santo Graal seria, vamos dizer, essa árvore genealógica da descendência direta de Cristo com Maria Madalena. Então é muito fascinante o livro, cara, porque ele bebe nessas fontes encontradas nos livros apócrifos, que hoje é considerado como algo mais ocultista, esotérico e místico, mas que aconteceu na história e não deveria estar oculto, a gente deveria saber sobre. Sim. Então essa é a nossa roda mística. O livro Código da Vinci de Dan Brown. Se você viu o filme, não vale, tem que ler o livro. Não, o filme é incrível também. Mas o livro, eu me lembro... O livro tem muito mais detalhes. Tem muito mais detalhes e informações que você não vai encontrar no filme. O filme não consegue comportar. Se você é uma pessoa ansiosa como eu, você pode simplesmente ver o filme e tá tudo bem, entendeu? É isso aí. E você deve ter percebido que esse episódio, ele foi muito é muita informação, né? Ele foi muito a título de conhecimento, então pode parecer que a gente jogou uma enxurrada de informação em vocês, mas porque, como comentamos no início, ele era... informacional, para trazer dados. Informacional, exatamente. Então não tinha como ser diferente disso. É isso aí. Bom, aqui a gente encerra. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do Meu Nome é Vênus, né? Com o episódio número 3. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, comentem, porque a gente tá fazendo com muito carinho. Um grande beijo no seu coração e até o próximo episódio. Um beijo no coração e até a semana que vem.